Bora lá fazer aqui tipo uma receita para a malta conseguir seguir. Como é que isso se começa? Existem duas grandes formas de nós medirmos se vale a pena automatizar ou não. Portanto, em termos de valor que a empresa consegue capturar no mercado, a empresa começa a crescer. Esse é o futuro da construção, sem dúvida nenhuma. Eu, em uma hora, consegui criar uma automação. Temos um sistema que ensina as respostas certas em vez de ensinar a fazer as perguntas certas. Eu olho para os resultados das empresas, pá, e nada disto dá lucro. Portanto, isso é uma excelente oportunidade, porque a China vai ter mais dificuldade em introduzir produtos na Europa. Nós, se calhar, não devíamos taxar os lucros. Hoje em dia consegue fazer automações de uma forma muito mais económica. É um grande incentivo para as empresas a investirem. Isso tem a ver com o facto das pessoas verem as empresas como extensão da sua própria conta bancária. Olha, tinha uma curiosidade sobre uma cena que tu escreveste há pouco tempo, que é fazer as coisas certas versus fazer as coisas bem. E depois falas de várias coisas que nós falamos muito aqui sobre, pá, falhar, não ter medo de falhar. Queres explicar um bocadinho melhor esse conceito? O que é que isso significa? Este conceito vem de nós muitas vezes, mesmo no ambiente de startups e empresas e tudo mais, nós procuramos fazer, primeiro temos que fazer as coisas bem, ok? Ou seja, primeiro temos que fazer as coisas certas e depois é que temos que fazer as coisas bem. O que é que isso quer dizer? O que quer dizer que nós temos que procurar aquilo que funcione mais que tudo. Só que existem mil e uma coisas que podemos fazer, não é? Tipo cenas em marketing, em vendas, e somos bombardeados a toda a hora com conteúdo nas redes sociais do que é que deve ser feito e tudo mais. E aquilo que vem é, não, primeiro nós temos que concentrar em tentar fazer aquilo que é certo, e o que é que isso quer dizer? É ver o que é que funciona. E depois de descobrirmos o que é que funciona, é aí que a gente começa a tentar otimizar. E isto vem pronto, das automações que a gente tem feito e tudo mais, onde começa a ser contactado por pessoas que querem fazer montes de coisas automáticas, e isso, na verdade, se calhar não devem automatizar algo que não funciona. E eu pergunto muitas vezes, mesmo internamente dentro das nossas equipas, pergunto, olha, como é que tu validaste isto? Como é que tu tiraste essa premissa que tu queres automatizar, queres otimizar, queres sistematizar? Valida-me, explica-me como é que tu validaste isto. E às vezes as pessoas começam a tremer e dizer, não, espera lá, tipo, é verdade, eu não consegui validar isto. Então vai fazer isto 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, vê-me o padrão, e quando descobrimos o padrão, aí sim vamos tentar fazer mais daquilo que funciona. Então vem um pouco daí de fazer a coisa certa e depois começar a fazer a coisa bem. Porque eu, quando começo, eu posso não ter que fazer as coisas bem Yeah. logo à partida, Mas não é? também há muito aquela ideia de que determinadas coisas têm que ser feitas de determinado modo. Não é? Uhum. Portanto, e tu falaste que há muita comunicação, muitos conselhos, não é? Então as pessoas acham que para fazer uma determinada tarefa ela tem que ser feita de forma certa, ou seja, há um modo de a fazer, quando na verdade há imensos modos de fazer a mesma coisa, não é? Uhum. Portanto, se calhar as pessoas, quando não têm ainda a confiança suficiente de como é que fazer algo, recorrem àquilo que é habitual fazer e não àquilo que é aquilo que estava a dizer, fazer bem, não é? E Fazer a coisa certa. fazer a coisa certa é diferente de fazer a coisa bem, não é? Sim, porque Portanto, normalmente o que se fala, e mesmo nas redes sociais, o que toda a gente publica é como é que se faz bem, né? Como é que se faz isto bem? Pá, e tu vais pensar, epá, eu preciso fazer uma coisa, então eu tenho que fazê-la bem. Mas se calhar estás a gastar tanta energia a tentar fazê-la bem, é que ela não é a coisa certa. Portanto, por mais bem que tu a faças, ela é inútil. pois, É um uma bocado nesse coisa sentido. são os conselhos, outra coisa é a prática, não é? Não é? Certo. Sim, porque o que nós não temos e o que não vemos é o contexto da pessoa que está a passar-nos essa informação. E o contexto muda tudo. Não é? Eu, se calhar, se for fazer uma operação médica, eu se calhar quero alguém que faça as coisas muito bem, não é? Porque o risco é grande. Mas se eu for fazer alguma validação de uma landing page, ou seja o que for, eu não preciso de fazer as coisas bem no início. Então por isso é que nós treinamos os médicos durante anos, e eles passam por um processo de treino que demora imenso tempo, de prática e tudo mais, porque o risco é demasiado grande para eu andar a fazer experimentação. Mas na maior parte dos contextos das pessoas, o risco não é grande. E como o risco não é grande, nós podemos dar ao luxo de começar a fazer, tentar perceber o que é que funciona, e depois de perceber aquilo que funciona, começar a fazer, otimizar o negócio, o produto, ou seja o que for, para fazer aquela coisa de forma sistematicamente bem. Só que, lá está, nós, como não temos o contexto da pessoa que nos está a dar aquela informação, a partilhar naquele vídeo do YouTube, ou seja o que for, nas redes sociais, nós
não temos toda a visão daquilo que funcionou, que é aquilo que a pessoa está a explicar que funcionou no contexto dela. Mas tu também estás aí, no fundo, a dar esse. Estás a funcionar, a expressar esse conceito no contexto da automação, segundo eu percebi, não é? Começou por feedback que as pessoas me foram dando em relação a automações que queriam fazer, ou automações que gostariam de fazer, ou queriam aprender, ou o que for, não é? E então começou daí, mas depois eu comecei a tentar perceber, tipo, ok, como é que isto se aplica em outros conceitos? Onde é que eu já vi isto várias vezes? Porque eu, quando escrevi isso, né, eu gosto de escrever para pensar. E então eu comecei a tentar perceber como é que isto se aplicava noutras áreas, não é? E foi isso. É mesmo Mas- nas startups. Pá, nós vemos isso recorrentemente, que é, nós investimos numa área muito inicial, que é a fase de pré-seed nas startups, que é quando existe uma ideia, existe um conceito. E existe a tendência dos empreendedores de começar logo a tentar fazer as coisas todas muito bem. O que é isso? É, pá, tiveste a ideia, fazer um marketplace, então tenho que montar a tecnologia toda, tenho que fazer um marketplace perfeito, tenho que fazer um funil de vendas perfeito, tenho que fazer um funil de customer support perfeito, tenho que fazer tudo perfeito. E depois vou ao mercado testar, não é? Depois vão ao mercado e o mercado diz: eu não preciso deste marketplace. Ou seja, estavas a fazer as coisas erradas, mas estavas a fazer bem. Exato. E quando tu devias era descobrir quais são as coisas certas e só depois é que fazer bem. Portanto, acho que se aplica tipo, perfeitamente em startups e também se aplica nas empresas. Né? Sim, As startups é um bocadinho diferente porque vão para ideias muito arrojadas e coisas muito arriscadas e, portanto, a probabilidade de não estarem a fazer algo bem é ainda maior. Porque arriscamos muito, né? Arriscamos numa ideia completamente disruptora. Nas empresas, como é um bocadinho mais tradicional, há mais probabilidade de estares a fazer a coisa bem. Mas mesmo assim, tu tens que verificar primeiro se é a coisa bem. Portanto, Mas- temos automação, temos empresas. Sim, mas essa questão das empresas também tem a ver com a automação, não é? Porque estamos a falar de processos. E quando, na maior parte dos casos, o que as pessoas querem é continuar a fazer da mesma forma como estavam a fazer, só que de forma automática. Quando na realidade não há necessidade de o fazer, pode ser feito de uma forma completamente diferente e muito mais simples. Sim, esse já é o tema, né? Que é digitalizar um processo manual para passar para digital. Exatamente. Epá, e nós vemos isso recorrentemente, não é? As pessoas de facto procuram que a automação seja uma cópia daquilo que era o processo humano. uhum, E pior, muitas vezes a automação acaba por ser um elemento na cadeia de valor que é uma cadeia de manual, não é? Portanto, ou seja, a gente em vez de facilitar ainda complica mais as coisas, não é? Porque vamos criar bottlenecks em determinados pontos que depois não dá saída. E o humano está lá no meio da automação porque eles estão a fazer aquilo de determinada maneira. A maneira que eles achavam que era a Sim, maneira acho que percebes melhor se tu usares bem, a não é? palavra digitalização, não é? Que aí é que quando se vê mesmo bem. Sim, Não é? Que é quando agora carregas neste botão no software, imprime uma folha, tu assinas a folha, depois digitalizas a folha e guardas nesta pasta. Era como tu fazias com o dossiê. Não é? exato, exato. Como é que tu fazes esse processo de automação, Jorge? Porque tens feito muitas dessas coisas em muitas áreas diferentes, em muitas Uhum. empresas e contextos diferentes. Bora lá fazer aqui tipo uma receita para a malta conseguir seguir. Como é que isso se começa? Para já, o que é que vale a pena automatizar? Eu costumo dizer que existem duas grandes formas de nós medirmos se vale a pena automatizar ou não. Ok? E até depois, mais à frente, posso explicar que o meu primeiro passo nem sequer é automatizar. Mas as duas grandes formas para mim são em relação ao dinheiro. Ok? Quanto é que custa eu não automatizar aquela tarefa? Então, se eu estou a fazer uma determinada tarefa, eu consigo quantificar quanto tempo aquela tarefa demora a ser feita, não é? Por uma pessoa, duas, três, whatever que seja o número de pessoas que são, e isso é quantificável. Então consigo medir o meu custo de oportunidade. E depois, quanto é que me custa automatizar a tarefa? Então, se eu por um lado tenho aquilo que eu vou poupar, por outro lado eu vou ter aquilo que eu tenho, o investimento que eu tenho que fazer, não é? E depois com isso a gente consegue fazer uma conta matemática simples, onde, vamos imaginar um exemplo, tem uma pessoa que trabalha por 10 euros a hora, ok? Então, e a pessoa demora a fazer 10 horas por mês a fazer aquela tarefa. Então tem um rough cost de 100 euros, não é? Por mês. E se aquela tarefa como demora, custa-me 100 euros por mês, não é? Ao final de um ano são 1200 euros. Quanto é que me custa automatizar aquela tarefa? Se me custar 500 euros a contratar alguém porque consigo fazer automações, hoje em dia consigo fazer automações de uma forma muito mais económica, porque existem ferramentas no-code que permitem automatizar de uma forma muito mais económica. Se me custar 500 euros
a fazer aquela tarefa, eu estou a ganhar. Ao final de 5 meses eu já estou a ganhar dividendos, digamos assim, eu estou a ser pago dividendos ao final do quinto mês. A outra forma que eu gosto de medir é também pela jornada do cliente e tentar perceber, ok, na minha jornada do cliente, desde o meu primeiro contacto, onde tenho leads a entrarem pelo site, tenho depois o meu primeiro contacto, uma marcação de uma reunião comercial, por exemplo, os follow-ups, depois o onboarding da pessoa, depois da pessoa contratar e tudo mais, eu vou medir isto tudo. Será que eu consigo ganhar eficiência neste processo de transformar uma lead num cliente e de entregar o meu serviço ao meu cliente? Será que eu consigo ganhar eficiência nesta cadeia toda? E ao ganhar eficiência consigo crescer a minha empresa? Então isso é outra forma também que eu gosto de usar para medir se vale a pena ou não automatizar. Como eu disse há bocado, automatizar não é o meu primeiro passo. O meu primeiro passo é sempre eliminar. O que é que eu posso eliminar na cadeia? Como é que eu posso simplificar este processo? Acho que mencionaste um pouco isso também há pouco. Então, o primeiro passo é esse: como é que eu consigo eliminar algo, uma tarefa, uma função, um processo que exista dentro da organização. Porque nós, ao longo do tempo, é como em casa, né? Vamos acumulando coisas. Depois chega ali a primavera, se calhar vale a pena fazer uma limpeza, não é? É como tu disseste há bocado também, que é, já que estavas a quantificar as coisas, tu podes quantificar, se eu eliminar completamente esta tarefa, quanto é que isso me vai custar? Qual é o impacto no negócio, né? Não é? Financeiramente? Ou quanto é que eu vou ganhar com isso? Se aquilo é completamente inútil, vou ganhar, não é? Exato. Se aquilo era útil, mas não trazia muito valor, se calhar vou ganhar na mesma, porque efetivamente o custo que eu vou ter em eliminar essa tarefa é inferior ao custo que eu vou ter em automatizá-la, não é? Ou mantê-la como ela está. Mas há outro custo, Jorge, que é o custo das pessoas comprarem isso, não é? Que é, tu queres fazer as pessoas estão habituadas a processos, principalmente em empresas já mais estabelecidas, não é? Pá, nós sempre fizemos assim. Agora vem aqui este gajo e está-me a dizer que eu tenho que automatizar isso. Como é que tu lidas com isso? Como é que convences as pessoas que realmente... Porque elas precisam de comprar a ideia, senão tu não consegues mudar o processo. Tu vais-te embora, passar 2 meses voltas e estão a fazer da forma antiga ou não? Pode acontecer. A questão é, se tu automatizas uma tarefa, essa tarefa nunca mais tem que ser feita por aquela pessoa. Ou seja, aquilo é entregue sim ou sim, se for bem automatizado. E há muito trabalho manual que é feito nas empresas que as pessoas não gostam de fazer. As pessoas odeiam fazer aquele trabalho. Eu odeio fazer trabalho repetitivo. Se calhar foi por isso que comecei a fazer automações, que era para poder eliminar o trabalho repetitivo. Mas quem é que gosta de estar a fazer a conciliação bancária, por exemplo? Quem é que gosta de estar a pegar leads de um lado e colocar num CRM? Ninguém gosta de fazer isso. Então há certas tarefas que tu, ao automatizares, as pessoas não voltam ao método antigo. E dou-te um exemplo. Numa das nossas empresas, uma vez estava a falar com o diretor e perguntei: olha lá, curiosidade, quanto tempo é que demoramos a fazer uma proposta? E ele, mais ou menos 30 minutos a fazer este conjunto de propostas que a gente tem que entregar. 30 minutos por cada proposta? Sim, isso pareceu-me muito. Então fui falar com ele: olha, explica-me como é que é o processo. E ele demonstrou-me o processo, é este, tal. Ok, boa. Então dá-me 2 dias. Eu, passado 2 dias, entreguei-lhe um formulário. Eu não lhe expliquei como é que funcionava. Só lhe disse: olha, está aqui este formulário, preenche-me o formulário. Ele preencheu o formulário, passado 2 minutos as propostas estavam todas feitas. Ele nunca mais vai querer voltar ao método antigo. E o exemplo disso é que, por qualquer motivo, eu não coloquei lá uma redundância e às vezes aquilo quebra. Então vou lá, crio uma redundância e tenho que corrigir a automação. Então, para eles, simplesmente não conseguem fazer propostas. Eles imediatamente contactam-me, a dizer: Jorge, isto não está a funcionar. Porque eles não querem demorar 30 minutos a fazer uma proposta. Então, há certos processos dentro das organizações que são críticos. E para mim são esses aqueles primeiros que a gente deve tentar automatizar. Porque se nós automatizarmos esse processo que é crítico e isso melhorar bastante a performance das pessoas, mas também melhorar a qualidade do trabalho das pessoas não vão querer voltar ao método antigo. Mas isso implica que tu foste lá fazer. Tu é que foste, dá-me 2 dias e tu foste fazer. Mas idealmente nas nossas organizações nós queremos incentivar as pessoas a tomar essa atitude. Isso é possível. Mas tu queres incentivar as pessoas a quererem fazer automações. Exato. Elas próprias. Claro. Tu podes fazer isso, só que a questão é que tu tens que lhe dar um conjunto de bases para a pessoa conseguir ter a formação adequada para conseguir perceber como montar uma automação. Como é que tu montaste aquele que foste 2 dias fazer? Provavelmente foste usar ferramentas no-code, né? Que são basicamente ferramentas onde nós não precisamos escrever código, onde arrastamos caixinhas e ligamos coisinhas, né? Ligamos vários softwares para criar as automações. E portanto estás a dizer faz falta essas skills às pessoas. As
pessoas não têm skills de automação. Não têm skills de utilizar ferramentas no-code. E nós estamos constantemente a falar de no-code, 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 mas eu vejo constantemente, pá, Olha, aí está na uma vida coisa real que para as pessoas ensinar não na usam. escola, não é? Aí estava uma coisa excelente para utilizar na escola, para ensinar na escola. Outro risco que eu vejo aí é as pessoas terem receio que ficam sem trabalho. E aí entramos não só no no-code e na automatização, mas talvez o maior extremo da automatização, que é a inteligência artificial, não é? Que permite fazer uma data de coisas que pessoas faziam, e o medo todo que existe na sociedade que a inteligência artificial nos vai substituir e tal, tal, tal. Mas pronto, antes de passarmos exatamente aí, a automação também faz isso. Porque, pá, se tu precisas de 10 pessoas para estar ali a fazer propostas e de repente já não é, demora 30 minutos a fazer uma proposta, eles fazem aquilo tudo em 5 minutos, cara, também já não precisas das 10 pessoas. Uhum. Como é que lidas com isso na organização? É bottom down, não é? Tu chegas lá e dizes, olha, agora usamos esta ferramenta e já não precisamos destas 5 pessoas. Há várias formas de ver isso. Ou seja, eu primeiro tentaria validar o problema que tu estás a mencionar. Onde é que isso acontece? Isso acontece em organizações que têm um tamanho considerável, ok? Onde tu vais ter pessoas que só estão ali a fazer aquele trabalho. Na maior parte das empresas em Portugal isso não acontece. Tu tens pessoas, a maior parte das pessoas são multifunção e a pessoa vai fazer múltiplas tarefas dentro da cadeia de valor da empresa. Se eu eliminar aquela tarefa, ela vai ter mais tempo para fazer outras coisas. E se calhar vai evitar eu ter que contratar, quando eu estiver a crescer, se calhar vai evitar eu ter que contratar uma pessoa para fazer aquela tarefa em específico, dando mais margens dentro da minha organização, me permite eventualmente contratar melhores pessoas para a minha organização, que façam um trabalho que produz realmente valor para dentro da empresa. Sabemos que no teu dia-a-dia nem sempre tens tempo para ouvir um Bitalk completo. Para isso estamos a fazer pequenos cortes que podes aproveitar no nosso canal de YouTube. Vai a youtube.bitalk.pt. Voltando ao primeiro contexto das empresas grandes. Essas empresas são muito mais frias, empresas com tamanhos gigantes, bancos e coisas assim, por exemplo. Em termos de layoffs e despedimentos. São muito mais frias. Para eles é mel, não é? Chega lá, vamos automatizar e estas empresas já têm muitos dos processos automatizados. Por isso é que empresas como, por exemplo, OutSystems cresceram tanto, não é? Uma empresa de low code que tem uma ferramenta que permite um developer programar e produzir 4, 5 vezes mais do que um developer normal tradicional, não é? Só que estas licenças não estão acessíveis ao pequeno. E é onde aí entram certas ferramentas de no-code que, se eu posso pegar naquele colaborador e dizer assim, olha, eu tenho aqui uma oportunidade, eu vou começar a automatizar o meu negócio, tenho aqui uma oportunidade para ti. Tu queres ser a pessoa que vai aprender a usar este tipo de ferramentas? Eu vou-te comprar cursos, esses cursos estão acessíveis, essas ferramentas são altamente acessíveis, tu consegues contratar um make da vida free, mais se fores pagar $9 por mês, o que é, isto é extremamente acessível, é o preço de um café, quase, em certas geografias. Eu vou-te dar a formação e esta pessoa vai ser crucial. A questão do medo que as pessoas têm sempre houve. Esse medo sempre existiu na história. Nós estamos constantemente a transformar a forma como nós fazemos as coisas, principalmente dentro das organizações, não é? Então, hoje é AI, mas antigamente era a revolução industrial, não é? E temos cada vez... o que nós temos hoje de vantagem é que a informação está acessível a qualquer pessoa, então qualquer pessoa consegue aprender a criar estas automações. Então vamos lá para o caso extremo, que é, basicamente o que estás a dizer é, empresas mais pequenas, tem uma empresa típica em Portugal que tem 7 ou 8 empregados, começa a fazer automatizações e, derivado dessas automatizações, não cria a necessidade de despedir uma ou duas pessoas. Pelo contrário, essas 7 ou 8 pessoas, como fazem todas muitas coisas diferentes, começam a conseguir a fazer tarefas de maior valor acrescentado à empresa. Portanto, em termos de valor que a empresa consegue capturar no mercado, a empresa começa a crescer. Ou seja, a empresa torna-se maior em termos de faturação, em termos de valor criado. Mas não se torna maior em termos de recursos humanos, não é? Portanto, as empresas crescem. Por outro lado, tens as empresas grandes, que têm muitas pessoas, e quando começam a introduzir automação, começam a dizer, nós não precisamos destas pessoas todas. Mas essa automação também traz eficiência. Portanto, essas empresas também vão capturar mais valor e vão faturar mais. Mas em termos de recursos humanos, vão decrescer. E, portanto, isto leva a uma teoria que eu falo por vezes, que é a nossa economia caminha para um género de atomização de empresas, em que as empresas estão cada vez a criar mais valor, mas precisam de cada vez menos pessoas. Mas tu esqueces aí de um pequeno elemento, é que vais ter outras empresas a fazer outras coisas. Ou seja, para além daquelas que já existem
e que provavelmente vão precisar de menos gente para executar as mesmas tarefas, não é? Tu vais ter novas exigências de novos serviços e de novos produtos que vão ser servidas, no fundo, que vão oferecer emprego a outras pessoas que não são aproveitadas pelas anteriores. Mas essas pessoas vão trabalhar para empresas pequenas, mais uma vez. Ou seja, nós vamos Podem- aumentar o número de empresas na economia. Podem ser pequenas ou podem ser grandes, não é? Porque, como tu próprio disseste, há empresas que são as pequenas e que amanhã são grandes. O problema que está aí não é tanto a quantidade de pessoas ou a quantidade de trabalho que vai haver para ocupar, ou a oferta que vai haver em termos de emprego. O problema que nós temos aí tem a ver com a velocidade. Já falámos sobre isso várias vezes, não é? Ou seja, a velocidade a que isto vai acontecer. Mas espera aí, tu estás a levar a coisa para o emprego. Eu não estou a falar do emprego, estou a falar das empresas. Ou seja, as empresas tornam-se mais eficientes, tornam-se mais pequenas em termos de recursos humanos, tornam-se mais especialistas em determinadas atividades, não é? E conseguem capturar mais valor. Então, no caso extremo, nós vamos ter muitas mais empresas. Eu vejo a coisa de uma perspectiva um bocadinho diferente, que é aquilo que a automação e sistematização de negócios permite fazer é trazer mais escolha ao negócio e ou a quem toma decisões. Eu posso escolher, uma empresa pequena pode escolher despedir aquela pessoa, efetivamente. Mas aquela pessoa, hoje, aquele gestor tem a escolha de: eu posso despedir as pessoas, eu posso requalificar as pessoas, eu posso pôr aquela pessoa a fazer tarefas de mais valor, que se eu não automatizar o meu negócio, ou partes do meu negócio, ou não usar ferramentas no-code ou low-code, ou seja o que for, para melhorar a performance do meu negócio, e o meu concorrente o fizer, vou ficar numa situação bem pior. Vais fechar. Vou fechar, provavelmente. E depois é o tamanho da empresa. Tu cresces a empresa não com o facto de teres mais ou menos automações no negócio, mas tu cresces a empresa por conseguires entregar mais valor no mercado e seres recompensado por isso. Não necessariamente por mais valor, não é? Tu podes crescer a empresa simplesmente porque vendes mais serviços. Sim, para mim isso é acrescentar mais valor no mercado. É a forma que eu defino. Seja, os Acho que teus estou a dizer a mesma coisa de uma os forma. teus serviços chegam a mais gente, mais portanto estás a clientes. trazer mais valor. Exato. Estou a entregar mais valor no mercado e sou recompensado pelo mercado me pagar mais, não é? E por isso eu cresço. Portanto, isso puxa as economias a serem mais eficientes. Sem dúvida. Desculpa, as empresas a serem mais eficientes e, obviamente, as economias também a serem mais eficientes. Portanto, as empresas que não se conseguirem adaptar e que não conseguirem. Agora estamos só a falar de automatizações, mas já falámos que o caso extremo é a inteligência artificial. Portanto, empresas que não começarem a utilizar tecnologia e a fazer alavancas da tecnologia para melhorar o seu negócio, acabam por se tornar obsoletas na nossa economia e são substituídas por empresas que são mais eficientes. Uhum. Isso faz com que os preços deixam. As empresas são mais eficientes, oferecem serviços mais baixos. Talvez sim, talvez não, porque as pessoas também vão receber mais. Portanto, ou seja, se nós olharmos para as economias que dizemos só mais desenvolvidas, ou países com economias mais desenvolvidas que a nossa, por exemplo, os países nórdicos, os preços não são mais baixos, até porque as pessoas ganham muito mais. Sim, mas, E as comparativamente, empresas se são calhar muito são. mais produtivas, não é? Portanto, ou seja, nós falamos sempre porque temos um problema de produtividade. E comparamos com outros países europeus e vemos que, efetivamente, há países que são mais, até alguns mais pequenos que nós, e, portanto, estão em tabelas muito superiores em termos de produtividade, não é? E nós estamos cá para baixo. Portanto, e se tu olhares para os produtos que eles têm, para os serviços que têm, eles não são mais baixos que os nossos, e as pessoas ganham muito mais, não é? Sim, mas se Portanto, calhar comparativamente em termos de poder de comparação. para eles são, efetivamente. Ao trazermos automatização, ao trazermos tecnologia às empresas, as empresas tornam-se mais eficientes. Tornam-se mais eficientes, as pessoas conseguem fazer tarefas de maior valor acrescentado. Mas, e o receio que vem é, vamos ficar sem trabalho. Coisa que não é verdade, porque nós olhamos para trás e para tudo o que aconteceu no passado, e quando nós éramos 1.000 milhões de pessoas no planeta, a nossa taxa de desemprego rondava os 10%, hoje somos 8.000 milhões de pessoas no planeta e a nossa taxa de desemprego ronda os 10%. Portanto, nós criámos 7.000 milhões de empregos. E se nós formos ver em determinados setores da nossa economia, pelo contrário, nós temos é falta de pessoas. Portanto, nós falamos falta de médicos, temos falta de professores, mesmo na áreas de programação temos falta de engenheiros, não é? E portanto, em determinadas áreas da economia nós continuamos a ter falta de pessoas. Portanto, o problema não é falta de emprego. O problema é muitas vezes falta de skills daquelas que a nossa economia precisa.
não é? E quando vem a inteligência artificial e quando vêm as automações e estamos sempre a discutir, pá, agora vamos perder os empregos, etc. Sim, vamos perder os empregos, mas há muito trabalho, não Pois, é? estás a dizer é que também, isso também está ligado à questão do envelhecimento da população, não é? Ou seja, tu tens cada vez menos pessoas, a população ativa vai diminuindo, Vai não é? diminuindo nos países ditos desenvolvidos, né? Porque Certo, nos países que estão ainda a acelerar, ainda tem muito mais filhos, não é? Do que nos países europeus, por exemplo. é o que está a salvar a humanidade. Mas é verdade. Portanto, se há falta de especialistas em quase todas as áreas, e eu estava a tentar lembrar-me, estavas a enumerar algumas profissões, e são profissões mais bem pagas, digamos assim, mas se tu for olhares para outro tipo de profissões, é a mesma coisa. Faltam também empregados de mesa, faltam taxistas, Camionistas? exatamente, falta pessoal na construção civil, falta pessoal em todo lado, não é? Portanto, o problema, o desafio que ainda nós vamos ter é como é que vamos automatizar algumas tarefas como a construção civil, não é? Porque há cada vez menos trolhas. Precisamos de impressoras 3D para edifícios. Já existe. Exato. Existem projetos nesse sentido, não é? São projetos muito mais pequeninos, mas também o que se vê é a sistematização da construção civil. Ou seja, como é que eu consigo criar. Por exemplo, os chineses vão fazer muito isso, não? Ou seja, é construção modular, não é? Onde tudo é pré-fabricado, depois é levado e é assembled no local de construção. Já a União Soviética fazia isso. Exato, de certa forma. Sim, eu acho que esse é o futuro da construção, sem dúvida nenhuma. É, no fundo, industrializar a construção, levar a construção do local onde ela é feita hoje atualmente, não é? Retirá-la daí e ir para a fábrica. Portanto, ou seja, aí consegue-se com processos produtivos ser muito mais eficiente e ter menos mão de obra, preparar tudo em fábrica e depois é só montar, não é? Eu tenho uma pergunta para vocês que é: como é que se resolve este problema da educação? Como é que nós formamos mais pessoas especializadas? Como é que resolve o problema da educação? Esse é o grande desafio, não é? Já que há bocado estamos a falar sobre o certo, é que a educação toda está montada hoje em dia para as pessoas aprenderem as perguntas certas. Ou melhor, as respostas certas. E o que nós temos que, de facto, ensinar na educação é fazer as perguntas certas. E é as respostas certas a perguntas pré-determinadas sempre. Não é? Exatamente. Ou seja, a educação foi sempre formatada, desde há muito tempo, no sentido de que, olha, para este problema, a resposta certa é esta. E está tudo estruturado desse modo, inclusive os exames, os testes e por aí fora. E o que nós temos que evoluir é para as pessoas poderem fazer as perguntas certas, porque eles não sabem as respostas. As respostas vêm depois. Porque as mudanças são tão rápidas, não é? Que nós não conseguimos ter respostas a priori certas. Mas isso não responde à questão que tu colocaste. É como é que nós vamos ter as pessoas especializadas em determinado tipo de profissões. Eu não é? olho para a educação e olho para o feedback loop da educação e é um feedback loop extremamente lento. Não é aquilo que é ensinado nas escolas versus aquilo que hoje em dia o mercado compra. Demora anos a fazer esse match. Demora muito tempo a chegar do Para não mercado dizer- real Exato, à para não dizer educação. décadas, não é? Então, como é que nós conseguimos, se calhar, resolver o problema do feedback loop, onde nós conseguimos ter onde encurtamos o tempo daquilo que é a necessidade do mercado a 5 anos, para não dizer mais, não é? Versus aquilo que é ensinado nas escolas. Quando digo escolas, é a escola superior. Se calhar as escolas vão ter que e não perder só. essa função de ensinar aquilo que é preciso no mercado. Sim, porque sempre houve essa ideia, né? Que as escolas têm que prever, de certa forma, quais vão ser as necessidades do mercado. Né? É por isso que nós temos os números clausos, né? Quantos médicos é que se pode formar por ano em Portugal? Está limitado, né? Portanto, está limitado porque alguém limitou aquele valor. E porquê que limitou aquele valor? Porque este é o número que a gente precisa. É quase uma lógica de planeamento da economia estilo comunista, socialista. Mas depois esquecem-se que eles imigram, não é? Exato. Que a gente formas para eles irem embora, né? E depois os números não batem certo. Mas eu acho que é um bocado por aqui, ou seja, nós temos que voltar na educação a pensar como é que nós educamos as pessoas para saberem pensar. Porque o que eu noto, assim, empiricamente, de ver no mercado de trabalho é as pessoas que eu conheço que têm mais skills
que são capazes de se adaptar a qualquer função, a qualquer trabalho que tu lhe dês, a qualquer desafio que tu dês, são pessoas que são naturalmente curiosas, não é? E nós sabemos, tipo, hoje em dia dá para aprender tudo o que tu quiseres, meu, incluindo medicina. Se tu realmente quiseres, como estavas a dizer, nós temos acesso à informação toda, né? E, portanto, o que nós temos falta às vezes é a motivação das pessoas e a própria curiosidade das pessoas de quererem crescer, de quererem aprender, de Isso é quererem verdade. pesquisar. Isso é verdade, mas isso não impede que não haja conhecimentos fundamentais que têm que ser dados, não é? Tem, mas nós não Tu não podemos vais matar a querer ir a um curiosidade. cirurgião que não foi preparado para isso, não é? Portanto, não te deitas sob a faca dele. Pá, se achas que ele aprendeu aquilo de uma forma fora da universidade, não é? Portanto, ou seja, há aqui um equilíbrio que nós temos que procurar, ou seja, alguns conhecimentos básicos, fundamentais, que as pessoas têm que adquirir para determinado tipo de profissões, mas também temos que ter a noção daquilo que estás a dizer, que é, efetivamente, há profissões que nós não sabemos como vão ser exercidas, não é? Porque isso vai alterar, está a alterar a uma velocidade estonteante, não é? Sim, e acho que a cirurgia é um ótimo exemplo. Provavelmente não vai haver Eu não estou a cirurgião. ver daqui a 10 anos cirurgiões com mãos humanas. Tipo, vais ser operado por um humano. Tá, mas é maluco, não quero. Claro. Quero uma máquina, não é? É engraçado porque eu ontem estava com a nossa equipa médica das nossas residências sénior e estava lá com as enfermeiras, a médica e tudo mais, e estávamos ali a conversar. E ela perguntava: como é que tu sabes estas coisas da informática, dos computadores e não sei o quê? Dos E eu, computadores. exato. Computadores. E eu dizia: "Então, eu vou ao YouTube, vou ao Google e resolvo dessa forma, e aprendo aí." E ela fez assim uma cara assim meio estranha. E eu disse: "Olha, vamos pegar no teu exemplo, tu és médica, não é?" Sim. Já foste pesquisar alguma coisa algumas vezes no YouTube, como é que se faz determinado procedimento, ou como é que se faz, como é que se sintomas, e tentar perceber o que é e o que é que não é? E ela: já, tanta vez. E depois as enfermeiras: eu também faço isso. Eu vou ao Google e vou ao YouTube e vejo como é que se faz isto, como é que se faz aquilo e não sei o quê. Então toda a gente faz isso. E eu dizia: pois, mas tu pesquisas no teu contexto, eu pesquiso no meu contexto. O que tu tens, que aprendeste na faculdade, foi fazer as perguntas certas. É fazer as perguntas certas, fazem-se da aprendizagem, de fazer muitas perguntas mal, de tentar ir perceber o que é e o que é que não é, e isso deu-te a escola. Mas tudo o resto, para ir daí para a frente, como há tantos casos, especialmente na medicina, há assim coisas muito estranhas, né? Porque nós somos orgânicos, não somos máquinas, e então ela simplesmente, a médica, vai ao Google pesquisar sobre aquilo que ela sabe, Claro, e o que não sabe vai usar a inteligência artificial. eventualmente. Se hoje usa o Google, amanhã utiliza a inteligência artificial. Tem aqui o meu colega, Exato. AI, que vai pôr o diagnóstico. A questão Vai é fazer o a diagnóstico. produtização dessa inteligência artificial de forma a que os médicos consigam usar no contexto deles. De um exemplo prático, eu costumo usar isto, é o ChatGPT. O ChatGPT tornou-se no que se tornou quando o ChatGPT apareceu. Quando o produto ChatGPT apareceu. A tecnologia já existia, o OpenAI já existia. Nós podíamos usar a API, podíamos usar o playground que eles tinham, só que não era fácil de usar, não era simples de usar. Mas toda a gente sabe mandar mensagens. Quando eles criaram o ChatGPT, é quando houve aquela explosão de crescimento que eles tiveram, porque a ferramenta e o produto tornaram-se simples o suficiente para ser usado por um conjunto maior de pessoas. E se formos a ver os médicos, eles são altamente especializados e altamente técnicos, mas a nível de proficiência tecnológica não são os mais avançados, porque não é uma ferramenta que eles usam todos os dias. Mas se nós criarmos um produto que simplifique a utilização da tecnologia para que mais pessoas daquela profissão possam utilizar, nós conseguimos criar uma empresa com mais sucesso nessa área, não é? E conseguimos usar um produto que as pessoas realmente queiram usar. Jorge, mas em que medida é que, já que estamos a falar de inteligência artificial, e do chat GPT, mas de inteligência artificial em geral, Vai sempre parar verdade, aqui é a verdade. conversa de alguma forma. Há bocado estamos a falar de automação, não é? Portanto, e tu disseste agora e bem, o chat GPT, quando foi apresentado como produto, é que teve a explosão em termos de utilização da inteligência artificial, não é? Pelas pessoas, não é? Em geral, não é? Não é pelos especialistas. Hoje em dia, estamos a falar em automação que é feita por especialistas. Ok. Seja com produtos que são fáceis de usar, portanto, ou seja, que podem ser modulares, etc. Mas são feitos por especialistas. Não é qualquer pessoa que faz, que pega e que tem uma ferramenta fácil de usar para automatizar as suas tarefas. Pá, já é Eu discordo bastante disso. fácil. Eu discordo disso. Discordo e concordo. Tu Não, discordas não, porque usas. não Tu és o tens, expert que ele está a falar. não Não. tens isso ao nível de qualquer pessoa
possa fazer como faz com o ChatGPT. Não é que tu podes fazer isso no ChatGPT. Podes fazer isso do ChatGPT. O que- Ok. Sim, mais ou menos. Sim, mas podes dizer, olha, ajuda-me a montar aqui um Zapier e um Airtable e como é que eu ligo E isto ele e dá como é os que passos a passo. eu Eu digo- uso montes de vezes. passo a passo como fazer. Aliás, as próprias ferramentas de automação começam a têm AI embutido, ou seja, eu posso pedir a eles para fazer e aquilo monta os módulos. Porque é que eu concordo e discordo dessa premissa? Porque vais perder trabalho. Não, não de todo. Não de todo. Eu concordo que existem certas automações que é necessário especialistas para se fazer. Porque são pessoas que já viram muitas vezes aquele contexto e o custo de eu aprender é muito maior do que eu contratar um especialista para fazer esse trabalho. No entanto, se nós formos a ver qual é o nível de automação que eu quero implementar. A minha primeira automação foi ligar um CRM, ligar o Facebook, os anúncios, as leads que apareciam pelo Facebook, com o CRM. É uma automação super simples a fazer. Eu nunca tinha mexido em qualquer tipo de software de automação, isto há mais de 10 anos atrás, e eu montei aquilo em 1 hora. Foi a minha primeira automação. E isso qualquer pessoa consegue montar. Tal como eu montei, que não sei programar, nem quero. Não sei, a minha base tecnológica na altura era, ok, eu sei mexer em Excel, sei mexer em Word, consigo fazer aqui umas coisinhas, mas não tinha acesso à informação que havia na altura, mas tinha acesso àquela ferramenta. E aquilo dava-me o passo a passo de, ok, primeiro faço isto, depois faço aquilo, vi uns tutoriais e eu em 1 hora de criar a minha conta naquela ferramenta, na altura acho que foi o IFTTT. If this, then that. Exatamente. IFTTT.com, se vierem pesquisar. Eu em 1 hora consegui criar uma automação. Eu concordo. Tu podias fazer a mesma coisa com o ChatGPT antes de ele existir. Ou melhor, com ferramentas de inteligência artificial. Também tinhas acesso, podias ter uma indicação como fazê-lo, instruções, blá blá blá, e fazias a mesma coisa. Mas isso, e tu podias fazê-lo. Agora, 99% das pessoas que utilizam o ChatGPT não o faziam. E também não vão fazer aquilo que tu fazes em termos de automação. Ou seja, tu ainda não tens as ferramentas suficientemente produtizadas para que as pessoas consigam fazer essas automatizações de forma simples. Agora é um passo que vai acontecer. Eu por acaso tenho dúvidas, sabes? Ou seja, as ferramentas estão lá, é um problema de motivação e de conhecimento de que elas são fáceis de utilizar. Tipo, tu abres um Maker, um Zapier, um Airtable, a maior parte das coisas estão feitas no As YouTube. pessoas nem conhecem esses nomes, pá. Pois, é isso. Eu acho Nem que essa é a conhecem força do esses ChatGPT, não é? Quer dizer, como ficou tão conhecido, massificado, toda a gente quis ir lá experimentar, né? E como era tão incrível, mesmo tu quando dizias, então já viste falar do ChatGPT? Não, é o quê? Ei pá, tens que ver, vou-te mostrar. E ias logo mostrar e a pessoa ficava, uau, isso é incrível. E depois ia para casa e ia experimentar. Portanto, aquele fator uau do ChatGPT que lhe permitiu massificar foi o que deu esse avanço. Se houvesse um fator uau na área de no-code, acho que as pessoas iam ficar um bocadinho chocadas com o que é possível já fazer. Mas isso é um problema de marketing, na verdade, não é um problema de marketing. tecnologia, porque hoje a tecnologia está suficientemente acessível. E Também o que de é que quer dizer? abrangência. Repara, no ChatGPT podes fazer tudo aquilo que tu quiseres, Também é abrangência. não é? E ali tens que ter uma tarefa muito específica. Mas o ChatGPT, eu não consigo montar uma automação no ChatGPT. Não, mas a questão é Por exemplo? abrangente. Tu podes perguntar sobre medicina, podes perguntar sobre culinária, podes perguntar sobre desporto, qualquer coisa, ele responde. Podes pedir uma Eu carta quero para a fazer uma namorada. automação específica e começo a pensar nas várias ferramentas e tu conheces, nem todas dão para fazer tudo. Ou seja, vou ter que escolher quais são as peças de Lego certas que eu quero fazer para fazer uma automação. E não são, e tu não só tens que também ter uma noção exata do que é que queres fazer, não é? O que é que queres automatizar, não é? Como é que é o processo e por aí fora. Ou seja, é preciso ter um raciocínio mais técnico, diremos assim, do que propriamente um raciocínio leigo. Isso não é fácil. Como é que as pessoas começam? Começam a fazer o quê? No code, automatizações, é o quê? É mesmo a tua sugestão, o quê? YouTube? Pensa numa YouTube. coisa que queres automatizar e vai ao YouTube. Deve estar lá escrito. Yeah. A questão é que YouTube, ChatGPT, por exemplo, hoje em dia acaba por substituir muito o Google. E eu começaria por qual é o problema que eu quero resolver. Começava por um problema. Qual é o problema que eu tenho que eu quero resolver? As pessoas não sabem. Por exemplo, essa pessoa que tu tinhas dos 30 minutos para fazer uma proposta nem fazia a mínima ideia que era possível transformar esses 30 minutos em 2 minutos. Não lhe Lá passava pela está, cabeça. as pessoas não sabem fazer as perguntas certas. Querem ter as respostas.
É que tu Apenas. tens essa capacidade, porque já passaste, fizeste muitas coisas, tens essa capacidade de abstração mental. Mas uma pessoa que faz uma proposta que demora 30 minutos e que faz isso há 10 anos, como é que lhe vai passar pela cabeça que é possível automatizar aquilo e fazer em 30 segundos? Eu acho que isso. Estava aqui a pensar, vocês estavam a fazer essas perguntas e eu estava aqui a pensar. Isso não é um problema técnico, Não. isso é um problema de curiosidade. De educação que estavas a falar há bocado. Não é curiosidade. Exato. Não é curiosidade. Podes ter muita curiosidade em muitas coisas. Então, mas eu Mas vou não é pegar- curiosidade. É mesmo capacidade. Ou seja, isso é uma coisa que se treina. Adquire-se. Qualquer pessoa pode adquirir. Que é a tal questão que tu disseste. É preciso fazer as perguntas. Não é? E há bocado estávamos a falar de educação e estávamos a dizer: temos um sistema que ensina as respostas certas em vez de ensinar a fazer as perguntas certas. Portanto, Sim, e mas tu já gente- querias que a pessoa fizesse as perguntas certas de que é que vai automatizar e como é que vai fazê-lo. Não temos esse mindset na sociedade. Temos que o construir, mas ele ainda não existe. Por isso é que eu digo que para mim o problema é na curiosidade, onde se nós resolvermos, ensinarmos as pessoas, ou as estudantes e os trabalhadores, e ensinarmos as pessoas a fazer perguntas e procurarem e ajudar a ensinar métodos de procura de como eu respondo a essas perguntas, em vez de darmos simplesmente as respostas certas, nós vamos conseguir treinar pessoas que consigam resolver qualquer tipo de problema. Sem dúvida. Então, se eu sentir, as pessoas normalmente podem não até saber fazer a pergunta certa, mas sentem os sintomas. E o que às vezes acontece é, às vezes a dor não é grande o suficiente para eu tentar procurar a solução. Quando a dor se torna grande o suficiente, eu vou procurar uma solução. Então, quando a dor de eu ficar igual é maior do que a dor de eu ter que fazer a transformação de mudar, eu vou mudar. Então, para aquela pessoa, ele tinha uma secretária. Aliás, 2 secretárias a fazer as propostas. Ainda não era uma dor. Porque economicamente o negócio funciona na mesma. Uhum. Eu é que, por já ter visto e por ter o conhecimento, eu fui diretamente à resposta certa. Que foi, eu consigo automatizar isto. Vou-te resolver o problema. Agora, isso Pois, mas resolve quando se- problemas diferentes. Que é, uma coisa é a dor que eu tenho, como gestor de negócio, tenho várias dores. E fazer perguntas e se houver alguém a facilitar esse processo de design, digamos assim, design thinking, de tentar fazer as perguntas certas, mais rapidamente lá chegamos. Depois há outro problema que é em termos de educação, em termos de mão de obra e tudo mais, já tocámos um pouco sobre aí, né? Sobre esses pontos, que é, ok, como é que eu consigo formar mais pessoas a fazer as perguntas certas, que consigam ter métodos de resolução de problemas, consigam identificar estes problemas e resolvê-los dentro das organizações. E aqui digo organizações, podem ser empresas, podem ser escolas, podem ser associações, pode ser o governo, pode ser 1001 coisas. Aí entras naquilo que o Tocha estava a dizer no início do programa, que é entras com a questão da cultura, do contexto cultural. Se tu crias uma cultura, se conseguires criar uma cultura em que as pessoas são receptivas à mudança, que isso faz parte da cultura da empresa ou da comunidade onde tu estás, mas neste caso da empresa, e que absorve facilmente coisas novas, que tem curiosidade no conjunto por coisas novas e novas soluções, questiona coisas. não é? Questiona coisas, pá, aí tu vais conseguir ser bem sucedido com essa mudança que estás a propor. Se a cultura é ao contrário, é uma cultura de sempre que aparece qualquer coisa nova, as pessoas olham com desconfiança, acham que os estão a querer enganar, que a liderança não está a ser transparente, pá, seja aquilo que for, ou seja, tens um contexto cultural que não aceita a inovação, que não aceita a mudança com facilidade, é muito mais difícil fazer essa mudança. Portanto, para o fazer vais ter que entrar dentro desse conceito cultural, não é? E tentar abrir brechas, não é? Por forma a que dentro daquilo que eles pensam que é normal para o dia a dia deles, sintam que essa pequena mudança vai as facilitar e vai ajudar. Não é impor, é ganhá-los para a causa. Aí vais conseguir, aos poucos, introduzir efetivamente essa inovação. Olha, e vamos introduzir aqui outra inovação, que é a nossa frigideira AI, com quem vocês podem falar no WhatsApp. Basta ir a frigideira.bitalk.pt. E a frigideira hoje está aqui connosco e de certeza tem coisas para nos dizer, não é verdade, frigideira? Estás aí? Jorge, um dia convidas-me para jogar Jenga? Enquanto isso não acontece, vamos aos ingredientes? Bora, vamos lá aos ingredientes e já contamos o que é isso do Jenga. Escolhe um dos ingredientes: o ovo, a batata, o arroz ou o bife.
Vamos ao ovo. O ovo. Vamos então estrelar o ovo. Deixa-me só preparar. Está quase e pronto. Quais assuntos são tabus nas famílias e não deveriam ser? Quais assuntos são tabu nas famílias? Quase. Isto tem a ver com, já agora para dar um bocadinho de contexto, no episódio 47 do Bitalk, nós falámos com o teu pai Uhum. e falámos, e tu também já falaste várias vezes sobre como é que é trabalhar com família, trabalhar com o teu pai e as várias histórias. Deve ser um bocadinho daí que veio o contexto da frigideira, em que deves A ter dito frigideira que está há... muito à frente. A frigideira está sempre muito à frente, Mas já aprendeu a fazer as perguntas certas. certo? Então a pergunta é: quais são tabus nas famílias? É porque, se eu bem me recordo, tu falaste que na tua família há determinados assuntos que normalmente são tabus nas famílias, mas que vocês falam porque o teu pai tem essa forma de estar e forma de transmitir as ideias. Eu diria, por exemplo, dinheiro pode ser um tabu nas famílias, não é um problema para nós. É um grande tabu nas famílias, especialmente em Portugal. Exato. Nós sempre falámos de dinheiro, sempre falámos de negócio à mesa, sempre fomos muito abertos. O meu pai sempre foi bastante aberto nisso, ao ponto de levar-nos às reuniões quando éramos pequeninos. E ele estava lá a fazer negócio e ele: olha, vocês vão estar aqui, vão estar caladinhos, sem fazer barulho, ficam aqui a ouvir. E nós: ok. Desde que me lembro, não é? E no Brasil mesmo, quando nós vivíamos no Brasil durante muitos anos, nós íamos para o escritório. Havia 2 ou 3 dias por semana que nós íamos para o escritório. Nós tínhamos, acho que era escola, não sei se era de manhã ou tarde, não me recordo. Nós tínhamos 7, 8 anos e acho que a escola era de manhã e depois à tarde tínhamos livre, uma coisa assim. Então nós íamos 2, 3 tardes, íamos lá para o escritório, estávamos lá a brincar ou a fazer outras coisas, ou se estávamos em reuniões, estávamos caladinhos. Então desde muito cedo que vejo coisas a acontecer. Então dinheiro para nós não é um tabu. Trabalhar em família, há certos tabus que se calhar podem ser, por exemplo, a remuneração acaba por ser um tabu. Também quando tu trabalhas com família, esse é um assunto mais difícil de falar, pelo menos para nós. E agora também há tabus, não sei se é um tabu ou não, mas que também tive que aprender a lidar, que não é necessariamente da família, mas por ser uma empresa familiar, para ver várias pessoas da família que trabalham dentro do grupo. E às vezes isso pode ser tabu para os colaboradores, em que se calhar não vão falar de determinados assuntos porque é família, ou vão ter determinadas opiniões por ser família, ou porque acham que não devem atuar de uma determinada forma porque aquela pessoa é da família. E é algo que nós sempre tentámos desconstruir e falar abertamente, mesmo com as pessoas que trabalham connosco, de falar abertamente sobre as coisas, não é? E penalizarmos, às vezes até sermos mais rígidos com a família do que com os colaboradores, para também dar o exemplo, não é? Hoje olhas para trás e vês isso como uma vantagem ou uma desvantagem? Ver o quê? O trabalho, digamos, um grupo familiar onde muitas pessoas da família trabalham no mesmo sítio, né? Portanto, há aquela conversa: ei, trabalham todos na mesma empresa, aquilo deve ser complicado de gerir. Há muito essa ideia, né? Tu vês isso como uma vantagem ou uma desvantagem? Eu não vejo como nem vantagem nem desvantagem. Eu vejo que existem vantagens e existem desvantagens. E eu vejo que é uma escolha. Tu podes escolher trabalhar com a tua família ou podes escolher não trabalhar com a tua família. Nós, dentro da nossa família, nem toda a gente trabalha no negócio da família, porque são escolhas e nós respeitamos quer uma, quer outra. Digamos, a cabeça da família, neste caso que é o meu pai, foi a pessoa que fundou a empresa com a minha mãe e tudo mais, decidiu que quer avançar com trabalhar com família. Ok, então o que é que nós agora temos que fazer com base nessa decisão? O que é que nós temos que fazer para garantir que a empresa tem sucesso, garantir que não seja um tabu para os colaboradores e trabalhar com aquilo que é um potencial problema, com certas regras que têm que existir e certas formas de trabalhar que têm que existir para que este tipo de empresa funcione. Não, faz sentido. Sim. E para quem ficou curioso de estarmos aqui a falar sobre estas coisas todas, podem ver o Bitalk número 47. Falámos com o Jorge Fonseca, o pai do Jorge Fonseca. Ele tem uma barba muito grande. Tem uma barba um bocadinho maior, vocês vão ver. Exato. E já sabem, estaremos de volta no próximo episódio. Obrigado, Jorge, mais uma vez por teres vindo. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos. Ora, essa, obrigado. Boa. O que é que tu achas sobre isso que o Jorge disse? Negócio em família, já que nós também temos um negócio de família, né? Nós também temos um negócio de família e, de facto, acho que a maior parte das empresas em Portugal são empresas familiares. Yeah. Portanto, acho que é muito frequente isso acontecer. Sobre a questão das vantagens e desvantagens, acho que há uma grande desvantagem nos negócios familiares,
que é o risco. Portanto, se as pessoas estão todas a trabalhar na mesma empresa, e normalmente são empresas pequenas, não é? Normalmente são empresas pequenas, há o grande risco de, se as coisas não derem bem, a família fica toda descalça. Portanto, ou seja, a família é menos resiliente estando a trabalhar só no negócio, sem dúvida. Está menos diversificado em termos de Exatamente. como Porque ganham o income, o dinheiro. tem todos os ovos no mesmo cesto, como se costuma dizer, não é? Exato. Portanto, esse é o risco, o maior risco que eu vejo. Tem outros riscos, como é evidente, é mais difícil despedir um membro da família, não é? do que outra Exato. pessoa, Emocionalmente, eu diria. emocionalmente e não só, portanto, porque ninguém gosta de ser despedido, não é? Sim, e Portanto, colocas as mesmas próprias relações familiares, em causa, não é? vai-se criar ali um ambiente, não é? Porque por No muito que próximo há, jantar de Natal. porque muito que se diga trabalho é trabalho, conhaque é conhaque, na prática as coisas não funcionam assim, não é? Não, no nosso caso é conhaque e trabalho ao mesmo Conhaque, tempo. exatamente. E pelos vistos com o Jorge é a mesma É igual. coisa. Yeah. Portanto, sem dúvida que existem vários fatores que são desfavoráveis a essa solução, não é? Portanto, sobretudo numa empresa grande onde há várias pessoas da família, pode ser complicado. Quais são as grandes vantagens? A maior vantagem é a fidelidade das pessoas que trabalham contigo, porque à partida não há ninguém mais próximo do que os membros da família, não é? Embora às vezes também ainda está nas desvantagens, porque as empresas familiares às vezes alguém separa-se e há ali um problema, não é? E as empresas desaparecem também por causa disso. Mas à partida a confiança é maior, não é? Portanto, essa também é a razão porque acabam por se empregar familiares. Por uma questão Familiares de e confiança. amigos, não é? Uhum. É a questão da confiança. Portanto, a proximidade leva a que seja mais fácil essa integração. Ajuda em processos de sucessão, porque muitas empresas portuguesas, e não só, mas em Portugal nós temos um sério problema com isso, que são empresas já de alguma dimensão, às vezes empresas já muito grandes, que têm um grave problema de sucessão, porque os filhos não têm nada a ver com o negócio, Nem querem? não querem ter nada a ver com o negócio, têm outras vidas, fizeram outras escolhas, por variedíssimas razões, todas explicáveis e respeitáveis, e portanto, o negócio nunca foi profissionalizado em termos de gestão, não é? Portanto, continua dependente de alguém, normalmente é o fundador do negócio, que funcionou como um eucalipto e destruiu qualquer capacidade de sucessão interna dentro das pessoas que trabalham com ele ao longo dos anos, não é? Não conseguiu construir um sistema de sucessão que permitisse que depois alguém ou uma equipa pudesse agarrar o negócio, mesmo que ninguém familiar quisesse o agarrar diretamente. Não fazendo, inviabiliza o negócio. Portanto, provavelmente a solução normal que acontece nesses casos é vender a empresa. E quando às vezes se lembram dessa situação é tarde demais, né? Porque trabalhar num plano de continuidade da empresa ou de sucessão é uma coisa que se faz a longo prazo. Não é uma cena que nós se sente, epá, de ficar velho, tenho que arranjar aqui alguém para ficar à frente da empresa. Às vezes é too late. Uhum. Sim, mas às vezes a questão da sucessão coloca-se não é só pela velhice. As pessoas morrem, não é? E não morrem todos os velhos. Portanto, podem morrer em acidentes, viação, podem morrer de Exato. doença, podem morrer de mais variadas situações. E nunca ninguém pensa nisso. Porque está tudo bem, não é? Só acontece aos outros. Yeah, esse é um grande problema. Mas, e é uma questão que nós temos muito cultural em Portugal. Aliás, vê-se, nós andamos a ver as empresas que existem em Portugal e é sempre com os nomes da família, né? E primos, e tios, e não sei o quê, é tudo limitado. Já não é mau que é não sei quem e filhos. Não sei quantos filhos é porque os filhos já estão envolvidos, né? Exato. Isso já não é mau. Mas porquê que será que isso acontece? Porque eu vejo, por exemplo, noutras economias, e tu estás bastante exposto a outros países, e por exemplo nos Estados Unidos, não se sente tanto isso como se sente em Portugal. Não é? É normal, não é normal tu nos Estados Unidos veres uma família, ou pelo menos um número de empresas com família Fonseca e associados e filhos e etc. Portanto, parece que existe uma cultura de, mesmo nas próprias famílias, de incentivar as pessoas que trabalham na empresa
e não ser tanto um eucalipto como é em Portugal. Tens essa percepção? Eu não percebi muito bem o que é que queres dizer. Tu não estás a dizer que nos Estados Unidos não existe a cultura das pessoas trabalharem em família? Ou Não existe esta cultura de a empresa é só familiar, estás a ver? Só se aceita as pessoas da família, não se permite que outras pessoas, que outros empregados, outras pessoas que trabalham na família, cresçam na organização e depois eventualmente se tornem pessoas, diretores, CEOs das empresas. Vê-se muito menos em Portugal do que se vê isso numa economia, como, por exemplo, como dos Estados Unidos. Tens noção disso? Ou, por exemplo, no Canadá. eu não tenho essa percepção de Portugal, mas Não tens? não necessariamente. Eu não, ou melhor, respondendo à tua pergunta, eu não vejo isso como um problema de geografia, mas sim um problema da escala do mercado. Ou seja, tu nos Estados Unidos é um mercado muito maior. Então tu tens tens mais empresas que são maiores, o volume de empresas grandes são maiores do que em Portugal. E lá uma empresa com 50 colaboradores não é necessariamente grande, ok? Mas em Portugal uma empresa com 50 colaboradores é uma empresa grande. E o que nós vemos em Portugal é uma escala muito menor. Então também o tamanho das empresas que temos em Portugal também é mais pequena. E por termos empresas mais pequenas, se calhar não há escala suficiente para eu poder ver mais exemplos de sucessão com pessoas de fora quando a empresa tem 4 pessoas, que é o pai, o filho e mais 2 colaboradores. A mulher do filho e... Exato. E então tu se calhar vais ter menos exemplos de empresas com um tamanho que ultrapassa um critical point, onde eu tenho que ter pessoas de gestão que são de fora. Uma empresa com 50 pessoas, tu já tens, se calhar, 1 ou 2, 3 diretores em diferentes áreas, não é? Podes ter, podes não ter, mas depende também do tipo de empresa. Mas Acho que pelo menos é assim que eu vejo a coisa. a escala é sempre relativa, não é? Porque já falámos várias vezes, tu tens países mais pequenos que Portugal e que têm mais empresas maiores que nós, não é? Uhum. Tens empresas à escala mundial. O caso de Dinamarca, não é? Que ainda há pouco tempo falámos aqui no Bitalk. Portanto, acho que tu tens razão quando dizes que isso tem a ver com a dimensão das empresas, mas tu também tens empresas grandes em Portugal, eventualmente lá fora também, que têm o mesmo problema. Exatamente o mesmo problema. Problema de quê? De sucessão? Sucessão. A questão aí parece mais novamente cultural. Sim. Que é as pessoas muitas vezes encaram as empresas não como um negócio. Não como um negócio que é preciso fazer crescer, alimentar e não sei quantos, desenvolver, mas sim como uma extensão do seu trabalho. Ou melhor, como uma extensão da sua vida. É um autoemprego, digamos assim. É um autoemprego. E muitas vezes o que acontece é que as coisas iniciam-se assim e a empresa cresce. Tem sucesso. Mas continua a ser um autoemprego. Então é autoemprego para ele, para a mulher, para o filho, para a prima, para o tio e por aí fora, não é? Portanto, ou seja, vai-se resolvendo os problemas da família também com essa ferramenta que apareceu, Exato. não é? Acho que isto tem a ver com também o nosso nível de desenvolvimento económico. Se calhar outros países que têm um desenvolvimento económico semelhante ao nosso ou uma maturidade económica mais baixa, diremos assim, não tão desenvolvidos, acontece exatamente a mesma coisa, não é? Se calhar nós formos para a Ásia, ou para a África, ou para a América Latina, vamos ver uma expressão daquilo que acontece cá em grande escala, não é? Estás a Portanto, falar de acho que isso é normal. literacia, não é? Hã? Literacia financeira, Literacia também. económica, empresarial. Sim, gestão. Portanto, Gestão. porque as pessoas depois não confiam, as pessoas não confiam muitas vezes, não é? Têm muita dificuldade em confiar. Todos nós sabemos que fazemos melhor que os outros. E é verdade, não é? Se alguém chegou a um determinado tipo de posição e atingiu sucesso, ele de certeza que faz melhor que os outros. E sabe isso. Portanto, é-lhe muito difícil aceitar que alguém faça diferente dele, pode não ser tão bem, mas que o liberta para fazer outras coisas. Para pensar noutros termos, em termos da empresa, etc. Essa é uma grande dificuldade. As pessoas não gostam de delegar. Não gostam de confiar nos outros. Eles até dizem que confiam, mas depois na prática não confiam. Porque senão delegavam, não é? Esse é um ponto. Os outros pontos têm todos a ver com isto, não é? Portanto, porque... Não sei, mas aí acho que há outro ponto.
Diz lá. Há um ponto de fiscalidade, que é um tema que se fala muito em Portugal. Né? Porquê? Há pouco tempo falava com uma pessoa de private equity em Portugal e dizia: as empresas portuguesas parece que não têm lucro. As empresas portuguesas não têm resultados positivos. Tipo, eu não Certo. percebo a economia portuguesa, que eu olho, era um gajo estrangeiro, não é? Como, obviamente. Eu olho para os resultados das empresas, pá, e nada disto dá lucro. Mas isso é pela mesma razão. Exato. É pela mesma razão e isso significa um estilo de liderança, um estilo de... Porque não, assim, é é porque que tu não pensas... repara, no geral, não vamos generalizar, de facto, há situações e situações. claro, mas não E dá, todos sabemos temos que isso. generalizar um bocadinho para podermos falar, mas Pronto, mas efetivamente as pessoas não olham para a empresa como uma entidade autónoma. É uma extensão da conta bancária pessoal, quase. Exatamente. Ou seja, não olham que a empresa tem interesses diferentes das dele, que é dono da empresa. Portanto, a empresa tem necessidades. Porque é uma entidade abstrata. O que é uma empresa? Caras? Empresa é uma entidade abstrata onde há um conjunto de pessoas com determinados processos, não é? A fazer determinadas coisas que geram um determinado produto ou serviço que os outros estão dispostos a pagar, não é? E que, por acaso, tem um nome e um logotipo, eventualmente. Portanto, é uma entidade completamente abstrata. Tu retiras os processos, ou retiras as pessoas, ou retiras seja o que for, e a empresa desaparece. Esfuma-se, não existe. Portanto, para que essa entidade abstrata, que não existe materialmente, pode ter manifestação física, não é? Ter umas instalações no Fabris, ou seja, ou outro escritório, mas também se esfuma, ou seja, aquilo não existe. É tudo imaginado por nós, não é? Na prática. Portanto, se essa entidade abstrata não ganha personalidade própria, não ganha necessidades próprias, esfuma-se em qualquer momento. sim, Portanto, tem interesse. E muitas vezes o interesse da empresa, o interesse objetivo da empresa, é mudar de líder. É o fundador, já não é o líder certo para aquela empresa. Tem que arranjar outro líder. Porque senão ela corre o risco de desaparecer a prazo. eu acho que é este sentimento que eu estava a dizer dos Estados Unidos há bocado na minha pergunta. Que é, tu sentes lá que as empresas são empresas. Estás a ver? E mesmo os próprios fundadores das empresas, os acionistas das empresas, estão sempre a pensar: não, o que é o melhor para a empresa? E nós aqui temos uma lógica um bocadinho diferente de pensar, se calhar por causa desta questão, que é, não conseguimos ainda materializar. Distanciar-nos, não é? Porque eu estava a dizer que as empresas em Portugal não têm lucro e tu estavas-te a rir, porque sabes que é verdade. Isso tem a ver com o facto das pessoas verem as empresas como extensão da sua própria conta bancária. Então, se eu der lucro, eu vou ter, é uma parte do dinheiro que eu tenho que pagar ao Estado. E é essa o ponto de vista que a maior parte dos empresários tem, não é? Porque são autoempregos, são eu empresas, não, eu posso escolher pagar ao governo ou meter aqui mais gastos pessoais dentro da empresa, não é? E pagar menos impostos, por isso é que elas não dão lucro. Certo? Para que é que eu vou ter lucro numa empresa, pagar imposto ao Estado, para depois receber o dinheiro na minha conta e comprar um carro? Quando eu posso comprar o carro na empresa. Exato, mas isso tem a ver com os incentivos. Eu sei que tu gostas muito de incentivos, não é? Então isso tem a ver com os incentivos que estão colocados dentro da economia portuguesa, né? E da fiscalidade portuguesa, que não permite o reinvestimento da mesma forma como existem noutros locais, não é? Eu tenho que pagar impostos agora. Então, mas eu quero fazer um reinvestimento desta empresa, não sei o quê, para depois mais tarde pagar mais impostos até. Não, pagas imposto Não, agora, pagas agora. depois investes. E pagas agora a cada 3 meses, adiantado, com uma projeção do que tu vais ganhar ao final do ano. Até mandava uma ideia louca, que é para ir para mais aí um top qualquer dos lunáticos das redes sociais, que às vezes aparecem nos tops, que é: nós se calhar não devíamos taxar os lucros. Se nós não taxássemos os lucros e taxássemos só o consumo, porque repara, as pessoas retiram lucro para quê? Para pôr no banco e ficar lá a olhar para ele? Aí eu tenho ali uma grande pilha de dinheiro. As pessoas depois utilizam o dinheiro para fazer consumo, para investir, não é? Portanto, nós podemos taxar. Porquê é que nós taxamos o trabalho? Né? Isto foi uma ideia, acho que foi o Bill Gates que falou sobre isto, que era: não devíamos taxar trabalho, devíamos taxar só o consumo, que é: eu trabalhei não sei quantas horas, supostamente devia ganhar, a empresa vai gastar 3 ou 4 mil euros comigo, e eu vou receber 1.500 ou 2.000 euros na conta, e o resto vai para o Estado. Quer dizer, eu estive a trabalhar e o Estado vai receber dinheiro porque eu trabalhei. Porquê? Né? Porquê que nós não passamos esse dinheiro para as pessoas e agora eu tenho 4.000 euros em vez dos 2.000? Epá, e já vou consumir mais, já vou a restaurantes mais diferentes, já vou passar férias, já vou comprar outros produtos.
Deixa Eu uma acho ideia que aí o engraçada. problema depois seria que o consumo também não se vai manter igual, não é? Porque tens uma máquina do Estado que tens que alimentar. Então o teu café, em vez de custar 50 cêntimos, vai-te custar 3. Agora, eu não tenho conhecimento suficiente de macroeconomia e tudo mais para poder opinar de uma forma fundamentada sobre isto, não é? Mas uma alternativa é, por exemplo, como faz a Estónia, não é? Eles taxam na distribuição de dividendos. Quando distribuís os dividendos, és taxado. Enquanto o dinheiro estiver lá na empresa, não és taxado. A outra. Isso é outra forma de fazer. Ou seja, eu estou a tirar para a minha esfera pessoal. Ótimo, agora aí és taxado. Eu quero reinvestir esse dinheiro. Ok, tenho mais capital para reinvestir. Porque depois, se tu fores a contabilizar aquilo que tu perdes de retorno por estar a taxar imediatamente versus estar a taxar daqui a 10 anos, quando fores a retirar dividendos, por exemplo, maiores, tu conseguiste ter um bolo maior onde taxar. Porque se eu reinvesti aquele dinheiro e tive sucesso a reinvestir aquele dinheiro, eu vou ter um bolo maior. Porque eu Sem tive dúvida. mais dinheiro para começar. É um grande incentivo para as empresas a investirem. Uhum. Porque as Certo? empresas, então, para as empresas é que não faz sentido nenhum ter o dinheiro no banco, não é? Portanto, elas vão pegar nesse dinheiro, criar mais postos de trabalho, desenvolver mais valor, e vão acabar por dar mais emprego às pessoas, as pessoas ganharem mais, poderem consumir mais e por aí fora, não é? Mas a questão é que, voltando ao incentivo que tu estavas a dizer, mesmo fazendo isso, não te retiram o incentivo de colocares os custos na empresa. O incentivo vai ser na mesma colocar o custo na empresa porque não queres distribuir dividendos. Porque vais pagar imposto. Não, tu não Mas- vais pagar impostos agora. Tu vais pagar impostos amanhã. Ou daqui a uns anos, não é? Tu não é agora, não é no momento, não é quando tu fechas o ano fiscal que tu pagas impostos. Não, estou a dizer distribuir dividendos. Vais pagar imposto por distribuição de dividendos. Certo. Não é essa a tua ideia. Mas tu aí consegues. Portanto, na mesma as empresas não vão ter lucro. Não E- necessariamente. E repara, qual é o problema das empresas não terem lucro? É que depois também a nossa economia não funciona, porque nós temos investidores internacionais e agora temos vindo muitas pessoas estrangeiras a virem viver para Portugal. Pá, eles não percebem os negócios, eles não percebem esta lógica. E, portanto, quando chega uma empresa que diz: epá, estes gajos até têm aqui 50 ou 100 pessoas, este negócio parece interessante. Pá, vou falar com o coisa para tentar perceber as contas. Olham para as contas e dizem: Florence, eu nunca vou investir nisto, nunca vou ter retorno do meu dinheiro. Porque eles não percebem a economia interna da empresa. A forma como a empresa está organizada está feita de propósito para não dar o lucro. Sim, Né? mas Mas aí. é preciso desbravar aquilo tudo. Mas o ónus da responsabilidade está no investidor de conseguir criar os mecanismos de oversight adequados para poder perceber se as despesas que aquele diretor, aquele sócio maioritário, whatever, que está a ter, se faz sentido estar lá ou não. Então, quer dizer, Concordo compraste 100% um contigo. carro novo, um Mercedes, um S-Classe de 120 mil euros. Porquê? Eu concordo contigo, Jorge, mas o problema é: olham para Portugal, depois olham para outras economias e dizem: fora, isso estava de trabalho. Sim, eles não vêm para cá. Não é? E depois não temos aqui capital, não temos investimento aqui. E temos montes de estrangeiros, e recorrentemente ouço no nosso ecossistema a dizerem: eu quero give back, eu quero investir em Portugal, eu quero fazer coisas aqui. Epá, mas isto é muito complicado. Não é? A resposta sempre é muito complicado porque não percebem culturalmente que nós somos diferentes. E eu sinto que não é só Portugal. Pá, eu sinto que em Espanha, parece que um bocado os países aqui do Mediterrâneo, né? A nossa famosa fama. Como é que resolvemos? Como é que se resolve isso? É sempre. Pois. Como é que a gente resolve isso, não é? Por isso é que eu estava a dizer, a única forma que eu vejo de resolver isso é criar um incentivo de não fazer isso. E é não taxar a distribuição de dividendos. A questão, acho que um dos problemas que pode haver aí Mas é. aí descapitaliza as empresas. Se eles passam para a esfera pessoal, sem Também. taxar, portanto vão pagar os impostos, depois aí vais descapitalizar a empresa. Ou seja, não estás o incentivo não é o correto em termos de reinvestimento. Ok, então é um imposto muito mais baixo para distribuir dividendos e zero imposto para manter o dinheiro na empresa. Epá, mas é fazer qualquer coisa. Nós não fazemos nada, meu. É sempre a mesma lógica da fiscalidade, não é? É taxinhas e taxinhas e taxinhas em todo o lado. Tudo o que se faz aqui em Tributações Portugal autónomas. é preciso pagar. Não tens fatura? Pimbas. Não tens isto? Pimbas. É sempre. E depois todos os serviços com que tu recorres ao Estado tens que voltar a pagar. Exato. Exato. Todos. E toda aí, quando andas Tripla nas tributação, autoestradas, não é? Quer dizer, tu pagas sobre o consumo, sobre o trabalho, É. sobre os dividendos. Sobre as E- certidões, Exato. estás sempre a tirar Certidão certidões da permanente, mesma tem coisa. validade. como é que se resolve isso? Já Como é que se gostas de resolve isso soluções? depois? Eu acho que tem que haver uma mudança. Parece que já alteraram as certidões de óbito ou não? Já são permanentes? Não sei. Porque também tinham um prazo de validade. Sim, sempre falámos disso. Essa é boa. E a certidão de nascimento também tem um prazo de validade, etc. Eu acho que é preciso ter alguém. Acho que, como é que eu resolveria isto? Não é? A primeira coisa que eu faria, que eu não percebo nada disto, era quais são
outros países que já fizeram o mesmo processo que nós, como é que eles resolveram. E tentaria perceber se isto se enquadra cá, porque eu não sei como é que se resolve, eu não sei qual Mas é a as solução. culturas são diferentes, caraças. Isso é Pois, que o problema é Sim, problema. mas esse. a questão é que eles provavelmente estavam, sei lá, países como, não sei se a história é um exemplo, mas acho que sim, ou a Irlanda, eles tinham a sua própria cultura, eles tinham um problema similar ao nosso Eles nem e Estado eles tinham. resolveram. Eles não tinham Estado. Eles criaram um Estado. Eles Começaram do faziam zero, parte né? de outro Então se país. cá temos que fazer isso, não é? Percebes? Ali era mais fácil. Não é? Mas na Estónia? Sim. Então, mas e por exemplo a Irlanda? A Irlanda não, mas a Irlanda não tem esses problemas. Tem um Eu não sei, sistema de a impostos percepção que eu diferente. tenho é que, pronto, criaram ali certos mecanismos e tem lá muitas empresas gigantes e que a nível de economia está muito melhor do que estava antes. Agora, não sei se consegues ver o ranking da Irlanda a nível europeu, se está melhor ou não do que estava há 10 anos atrás ou Melhor 20 que anos nós atrás. estão, certamente. Sim, mas porque criaram um regime fiscal que conseguiu atrair as empresas, por exemplo, tecnológicas grandes americanas que queriam vir para a Europa e que sediaram todas lá, E porque é né? que nós não podemos fazer o mesmo? Porque eles já fizeram, too late. Né? Agora vamos competir por preço. Não, agora não nos deixam fazer. A União Europeia não te deixa. Não deixa. Os irlandeses vão ser os primeiros a dizer que não. Exato. Certo. Eu acho que o nosso problema continua a ser que nós gastamos demasiado. Gastamos demasiado. O quê? O Estado. O Estado gasta demasiado. O Estado gasta demasiado. Sim. E é uma conversa difícil porque, na verdade, tu olhas para muitos departamentos do Estado e faltam pessoas. Sabes, é uma pescadinha de rabo na boca, porque o Estado gasta demasiado porque é ineficiente. Não porque preste serviços extraordinários, não é? Sim, sim, não é pelos serviços. É ineficiente e alimenta a ineficiência para defender postos de trabalho. Porque em muitas regiões do país, nós sabemos que são entidades estatais, as câmaras municipais e outras entidades, que são os maiores empregadores. E muitas vezes os que pagam melhor, não é? Portanto, ou seja, é um problema cultural gravíssimo, porque tens aqui uma pescadinha de rabo na boca. Falta-te gente em todas as estruturas da economia, mas tu tens gente subaproveitada no Estado, Mas também falta gente. insatisfeita com o trabalho que está a fazer. Também falta gente no Estado. Em determinados setores, digamos. Também falta gente, porque esses setores que estás a falar são os setores que estão dentro da economia, os que estão a circular e que estão a fazer. Tens falta de professores, tens falta de médicos, tens falta de engenheiros, tens falta de uma data de gente, não é? Portanto, mas depois tens uma camada gigantesca de burocratas que não fazem nada. E depois vão automatizar o quê? Não, mas por exemplo, falar em Eles não automatização. vão dar aulas, nem vão fazer consultas. A automatização no Ao Estado é um hospital. tema interessante, não é? Que tu olhas, por exemplo, a percepção que eu tenho é que a nossa autoridade tributária é altamente automatizada e É a uma nossa, máquina por exemplo, incrível. segurança social não é, né? E nós temos problemas gravíssimos na autoridade tributária em termos de falta de pessoal. Pá, basta ir numa repartição de finanças e falar com qualquer pessoa. E os Eles serviços dizerem, são péssimos. estamos a arrebentar. Os Os serviços humanos são péssimos porque eles têm montes de Não, trabalho e não os conseguem serviços fazer que eles nada. prestam são péssimos, porque eles são ótimos. Eles são ótimos para eles. Ou seja, as finanças são muito eficientes e temos uma máquina super eficiente, se calhar das melhores da Europa, a cobrar impostos, Exatamente. a cobrar às É pessoas. o incentivo. Mas quando as pessoas vão às finanças e pedem alguma coisa para ser resolvida, eles são super ineficientes. Porque são feitas coisas manuais e as pessoas que lá estão para resolver os problemas têm 40 mil coisas para fazer. Pronto. Mas não houve preocupação em automatizar isso. Certo. Mesmo assim, houve algumas coisas. Consegue-se tirar certidões e tal. Sim, cada vez Sim, consegues fazer mais coisas pronto. digitais. Mas se fores, estamos a falar das finanças, não é? Mas se fores para outras repartições, então é o fim da macacada, não é? E mesmo assim, nós, em Portugal, fazemos coisas incríveis. Por exemplo, nós conseguimos fazer quase tudo de forma digital. Tu lá na Alemanha às vezes tens que mandar faxes, por exemplo. Tens que mandar um fax. Não, nós estamos no top 10 a nível mundial de governo digitalizado. Exato. Incrível. Essa é uma estatística Mas há outros que muito eu sei. melhores que nós. Hã? Continua a haver outros muito melhores que Mas nós. estamos no top 10, é do caraças. Pá, tu consegues hoje em dia com a chave móvel digital fazer uma data de coisas. E vem agora aí um novo cartão de cidadão que também é para fazer uma data de coisas. E tens países na União Europeia, pá, que não fazem coisas simples. Pá, aqui a nossa vizinha Espanha, as empresas fazem faturas com Excel. Exato. Não existem sistemas de faturação. Estão a mudar isso, por acaso. Então, porque Então. existe uma regulação europeia que Certo. quer implementar isso em toda a Europa. Tos, novamente, porque isso é bom para cobrar impostos. Exatamente. Claro. é para se alimentarem eles próprios. O incentivo está aí. E também a parte do emprego também acaba por ser, os postos de trabalho que mencionavas também acaba por ser uma arma política, não é?
E portanto acabamos aqui e não conseguimos resolver o problema do Estado. E depois ficamos chateados que eles também não conseguem resolver. É realmente um problema Mas eu muito diria complexo. que a gente tem que resolver o nosso problema. Como é que nós conseguimos ter as nossas empresas mais eficientes? Como é que nós conseguimos ter colaboradores mais felizes? Como é que nós conseguimos contratar mais gente porque estamos a crescer? E porque isso é um problema que a gente consegue afetar diretamente. Eu não consigo afetar diretamente, pelo menos eu não tenho esse pulo político de conseguir afetar diretamente o Estado. Certo. Se calhar, se tivermos uma empresa gigante ou grande o suficiente, se calhar conseguimos afetar mais coisas no Estado que vão em direção àquilo que é melhor para o povo. Ou se calhar a nossa voz acaba por ter mais poder. Não sei. Eu não tenho isso, não tenho acesso a isso, por isso não sei. Mas a questão é que nós, dentro das nossas organizações, dentro das nossas empresas, nós conseguimos afetar, nós conseguimos criar uma cultura organizacional que permita dar a liberdade às pessoas fazerem perguntas, a cometerem erros, erros controlados, idealmente, ou minimizados. Conseguimos criar uma mudança interna que isso depois vai afetar a forma como também os nossos colaboradores olham para as coisas e que a vida que vivem e as suas famílias, e conseguimos ter alguma influência na nossa esfera, não é? Dizia, o Michael Jackson diz isso, né? Change the man in the mirror first, né? E eu gosto dessa mensagem, Jorge, porque muitas vezes a conversa acaba sempre nos impostos. Não, é muito difícil contratar em Portugal, é muito caro contratar em Portugal, pagamos muitos impostos, etc. É verdade. Mas usando a tua analogia ou o teu pensamento, o que é que vais fazer sobre isso? Vais outra vez lá para o café queixar-te com toda a gente que é muito caro? Sim, é caro. Ou é a realidade ou vais que nós emigrar. temos. Ou vais emigrar. Ok. Ou vais contratar fora. Ou então olhas para dentro para a tua empresa e começas a perceber que processo é que eu posso automatizar, como é que eu posso ser mais eficiente, como é que eu posso agregar mais valor ao mercado, como é que eu posso fazer com que as pessoas que trabalham comigo cresçam, não é? Que possam ser mais dinâmicas, fazerem as perguntas certas, crescerem pessoalmente. E isso é uma coisa que tu podes ter impacto agora. Podes desligar este podcast e ir reunir com a tua equipa, não é? Ou ir reunir com o teu chefe, ou seja quem for. Mudar os impostos não vais conseguir fazer. Exato. Portanto, foca-te em coisas que tu tens impacto. Acho que isso é uma excelente mensagem para nós terminarmos este programa. Agora temos novos desafios com as alterações que houve nos Estados Unidos. Portanto, vamos ter um desafio adicional, que as economias vão se tornar muito mais protecionistas. Ou seja, aquilo que era a globalização, que todos pensavam que era um caminho para o futuro, vai acabar ainda mais, não é? Portanto, ou seja, vai levar mais um golpe. E a Europa vai ter grandes dificuldades em termos de afirmação novamente, porque está fora deste baralho todo que se está a desenhar, e portanto, e quando as coisas estão todas fora do baralho, é uma grande oportunidade para fazer novos negócios. Ok, estava a tentar perceber como é que tu ias tornar isso positivo. Não, é uma excelente oportunidade de ver quais são os negócios que se podem lançar de novo, ou que se podem levar como motorzinho e acelerar. O que estás a dizer é que como vai haver uma mudança de paradigma na forma como é feita a política internacional, vai de certeza A política absoluta. económica internacional. Ou seja, os Estados Unidos vão claramente introduzir barreiras alfandegárias, a Europa vai fazer o mesmo, nós vamos ficar todos mais isolados uns dos outros, mas a Europa, como tem compromissos, nós vamos ter menos barreiras dentro do espaço europeu. Portanto, quer não, são centenas e centenas de milhões de consumidores que vão deixar de ter a concorrência direta de outros países mais que conseguem produtos melhores e mais baratos do que nós. Portanto, isso é uma excelente oportunidade, porque a China vai ter mais dificuldade em introduzir produtos na Europa. Outros países sem ser europeus vão ter mais dificuldade em entrar. Portanto, isso vão-se criar imensas oportunidades de negócio. O pessoal estar atento, começar a observar o que é que vai acontecer, porque de facto vão surgir imensas oportunidades. Oportunidades em todos os lados. Jorge, olha, muito obrigado por teres vindo mais uma vez. Malta, obrigado a vocês por estarem desse lado. Já sabem, se aguentaram até aqui é porque este episódio era interessante, e partilhem com alguém que vocês conhecem, que também pode retirar valor disto. E não se esqueçam, automatizar processos e preparar a vossa empresa para o que aí vem. Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos. Dan.